Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a eliminação do Flamengo, 4-2. Mas eu vou falar uma coisa pra você, parabéns pro Flamengo, o Mengão representou, jogou bola. Se não fosse essas duas falhas aí que aconteceram, talvez o Flamengo poderia ter ido mais além dessa partida, mas não deu, nação, infelizmente não deu. Vamos olhar pra frente, isso aqui é Flamengo, o Mengão é gigante. Galvão Bueno falou sobre o Flamengo, tem um comentaristas da TNT Sports falando sobre o Mengão e também da ESPN Brasil. Chega mais, dá aquele like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e comenta. Deixe nos comentários aí a sua análise, o que você achou, tá bom? Créditos, canal do Galvão Bueno, ESPN, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, milhões de torcedores rubro-negros, a nação rubro-negra não deu para o Flamengo. Mas o resultado foi justo. 4-2, parece uma goleada. Será que aqueles 2 gols, logo nos primeiros 10 minutos, a partir daquilo, deu um empate, 2-2? Não, o Bayern foi melhor. Mas o Flamengo jogou com o DNA do Flamengo. Jogou buscando o ataque, jogou brigando pela bola, jogou tentando criar oportunidades. Só que o time do Bayern é muito bom. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, ele já tinha avisado. Não há nenhum outro time no futebol mundial que saiba fazer uma marcação alta de pressão como o time do Bayern, com 5 ou com 6 jogadores. Isso atrapalhou muito, muito o Flamengo. Então, vamos fazer aqui uma conta. Vamos esquecer o primeiro gol. Aquele de cabeça para trás, gol contra. Isso é falta de sorte, é lance de jogo. Os outros 3 gols do Bayern foram marcados de fora da área por erros de saída de bola do time do Flamengo. Um deles do Pulgar e 2 deles do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, além dessas 2 saídas de bola, perdeu várias outras que acabaram não saindo em gol. Então, acho que aí também o Felipe Luiz, que é um ótimo técnico, que eu sou fã, cometeu o erro dele, ao deixar o Luiz Araújo em campo. O Gerson e Jorginho, talvez fossem os melhores jogadores do Flamengo, foram os homens dos gols, né? O Gerson fazendo um belíssimo gol, batendo de esquerda, o Jorginho na cobrança de pênalti, ele acabou de chegar, teve responsabilidade da cobrança de pênalti, também batia pênalti na seleção da Itália, mas saíram, outros saíram, e o Luiz Araújo continuou em campo. O Flamengo tinha muitas dificuldades quando esses homens, teoricamente de meio campo ataque, vinham para fazer a saída de jogada ali. Volto a repetir, 3 gols de fora da área, 3 bolas dadas de graça para o time do Bayern de Munique. Mas o resultado foi normal. O Bayern é um gigante. Então o Brasil continua com o Palmeiras, que vai jogar contra o Chelsea. O outro confronto de quarta de final, olha, pode até sair o campeão daí, hein? Esse é um confronto de gigantes. PSG e Bayern de Munique. Agora tem o Fluminense. Torcer para o Fluminense no confronto contra a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League. Então, Botafogo e Flamengo estão fora, Palmeiras continua, vamos torcer para o Fluminense, mas não se esqueça, tudo isso, segunda-feira, na Band, Galvão e amigos, toda a nossa equipe de análise, de comentaristas, segunda, 10h20 da noite, Galvão e amigos na Band. E aí, será que nós vamos falar que vamos ter o Palmeiras ou será que vamos ter também o Fluminense? Porque Botafogo e Flamengo já se despediram. 2 verdades sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes que precisam ser repetidas, reforçadas. A primeira, Flamengo caiu para um dos clubes mais poderosos do mundo, o que não é vexame algum. Segunda verdade, a postura do Flamengo não foi de vexame, o comportamento do time em campo. É verdade que pela qualidade que tem, né, pela superioridade técnica, física, tática, toda vez que o Bayern de Munique apertou, forçou o ritmo, pressionou a saída de bola do Flamengo, trouxe seríssimos problemas ao time brasileiro, forçou erros e foi gerando ocasiões de gol. E foi muito efetivo nas ocasiões que criou. Também é verdade que nos momentos em que o Bayern não fez essa pressão, o Flamengo conseguiu se comportar bem,
O Flamengo conseguiu incomodar, o Flamengo conseguiu trocar passes no campo de ataque, o Flamengo chegou a um gol, o Flamengo volta para o segundo tempo num ritmo muito forte, consegue um pênalti, diminui para 3-2. Então é uma postura, sem nenhuma dúvida, muito digna de um Flamengo que tentou ser o que ele é. Mas o grande problema de enfrentar um adversário dessa qualidade é que mesmo que você tente manter o seu DNA, tem um time muito forte do outro lado. Não é uma questão de querer ser ofensivo, às vezes é uma questão de conseguir. E contra o Bayern, convenhamos, pouquíssimos conseguem. São dois lados para entender. O primeiro lado é que a impressão era de que o Bayern, toda vez que acelerava, chegava ao gol com facilidade. Então o Bayern fez 2-0 em 9 minutos, o Flamengo diminuiu e mais 9 minutos, 3-1 para o Bayern. Acelerava, o Bayern chegava. O Bayern fez 3 gols no Flamengo, coisa que em nenhum jogo o time do Felipe Luiz tinha sofrido em 51 apresentações. Isso fez 3. O Felipe Luiz nunca tinha sofrido 3 gols como técnico e sofreu 3 gols em 45 minutos. Mas é curioso, porque os 45 minutos foram de mais finalizações e mais posse de bola do Flamengo. A impressão então é que o Flamengo jogou com dignidade, e jogou. O Flamengo tentou trabalhar a bola, foi digno. Só que a impressão é que a distância que o Felipe Luiz fez questão de dizer que existe entre a elite europeia e o futebol sul-americano, ela fez diferença. Fez bastante diferença. Porque o Bayern acelerava e chegava ao quarto, quando estava 3-2. Foi marcante a presença da torcida do Flamengo, 60 mil pessoas. Importante a presença da torcida que saiu gritando: ó meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. E cantou a alegria de ser rubro-negro. Só que não foi suficiente para evitar o 4-2 do Bayern, que vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo volta para casa com dignidade, mas sim. Eu acho que ficou claro que os times brasileiros, obviamente tem Fluminense e ainda tem o Palmeiras, que continua na competição, que venceu por 1-0, então tá nas quartas, né, da Copa do Mundo, vai jogar só na sexta-feira. Só na sexta-feira. Se a gente fizer aqui uma retrospectiva rapidinho numa pré-Copa do Mundo, ninguém imaginaria que os 4 clubes avançariam, os 4 clubes brasileiros, né? Eu, por exemplo, não achava que os brasileiros iam avançar. Avançaram bem, jogando bem. A perspectiva do Botafogo era a mais difícil, né? A mais difícil surpreendeu. O Fluminense, por exemplo, quando joga contra o Borussia, eu acho que fez um dos melhores jogos do Fluminense superior. Coletivamente, individualmente, o Fluminense foi muito bem. Dentro disso que a gente está falando aqui, de a tomada de decisão dos jogadores europeus, diferença do brasileiro, que para mim aí está a diferença nessa mentalidade e na tomada de decisão em momentos cruciais da partida. Para mim tem uma diferença muito grande do brasileiro para o jogador o brasileiro também que está na Europa há muito tempo. A gente está do lado de um jogador aqui que ficou 8 anos no Bayern, 8 anos e meio jogando no Bayern. Se você pegar os jogos do Rafinha lá, a tomada de decisão que ele tinha lá era impressionante. E ele trouxe isso para o futebol brasileiro quando ele atuou com o Flamengo. O Rafinha, até aproveitando você tá aqui, o Jorginho, ele falou na entrevista ali pós-jogo sobre isso. Eu acho que os jogadores demoraram um pouquinho para entender, né? Desafogar um pouco, ter um pouquinho mais da bola para tirar um pouco dessa pressão do time do Bayern. Claramente. E o Jorginho também está tendo a felicidade, também, como o Felipe falou, só pegando esse gancho, de estar estreando no Flamengo, jogando no Flamengo como se ele estivesse em casa, como se estivesse na Europa, jogando contra Chelsea, contra o Bayern de Munique. Isso é uma vantagem maravilhosa. É um pacote, essa fala de jogadores sul-americanos e europeus é um pacote. É menos jogos, é clima bom, não tem jogo nessa época lá, né, a não ser a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e agora essa Copa do Mundo de clubes. Então, assim, é um pacote, né? Tudo é um pacote, são menos jogos, campo... A forma que o Bayern saiu, alguns dos jogadores substituídos tendo câimbras, né? Eu acho que cai por terra um pouco disso, né? E me chamou muita atenção uma imagem que quando o Neuer faz uma grande defesa, eu não lembro qual jogador aparece na câmera... Kimmich. Comemorando, tipo... Gente, não tá... A gente fala muito isso, né? Os caras não estão nem aí. Tá explicado. Mas eu acho que a maior diferença mesmo, assim, tudo isso que o Rafinha falou conta muito. O nosso calendário, eu acho que ele espremeu muito e os jogadores também estão cansados, né? Porque a metade da temporada que não estão. Mas o principal que eu vejo essa diferença é a concentração. O europeu, ele fica concentrado o tempo todo. Por isso que o erro é quase zero. Esses caras, o erro é quase zero. E tirando esses erros do Flamengo, que jogada que o Bayern teve, trabalhada que ele chegou no campo do Flamengo, não foi
Foi mais o Flamengo, claro, tentando bater de frente, que proporcionou isso, porque o Bayern não teve jogo. Então, acho que o principal diferencial é que aqui no Brasil a gente vê jogadores ou times fazer assim, ó, durante um primeiro tempo. Os caras jogam bem 5 minutos, 15 minutos mal. Os caras lá fora não. Os caras é o tempo todo regular. E eu acho que esse é o principal diferencial. Os caras estão tranquilos até quando erram. Aqui, se a gente erra, a gente fica com medo, né? Como eu brinquei contigo, o Jorginho foi bater o pênalti. Se fosse eu, ia falar, meu Deus, se eu errar isso aí, eu não volto mais. Perna pesada. Então pesa, né, meu? Tem essa diferença, porque a gente vive diferente de futebol. Vou dar uma olhadinha nos números do jogo, com um detalhe que os nossos 3 ótimos comentaristas aqui na bancada já haviam notado fora do ar. Olha lá. Primeiro item, posse de bola. O Flamengo teve mais posse de bola do que o Bayern de Munique, 51-49. Isso aconteceu com o Chutes, 12-8 Flamengo. No alvo, só 1 a mais do Bayern de Munique, 4-3. Cruzamentos, 13 do Flamengo, 12 do Bayern. Ações na área rival. Aí o Bayern com um número superior, 23-16. Gols esperados, 1,37 para o Flamengo, 0,91 para o Bayern de Munique. O que esses números traduzem para você, Mari? O Marra tem essa informação interessante, né? Que é apenas a segunda vez, né? Terceira. 2 vezes contra o Bayer Leverkusen. É isso. E agora contra o Flamengo. Leverkusen nessa temporada? Sim. É mesmo? Nessa Quando temporada. o Bayern de Munique levou vantagem sobre o Leverkusen. Na Ganhou temporada passada, empatou. não. Perdeu muito. Esse ano, até na Champions League, né? Sim. Não, e é curioso isso, porque assim, a gente o Marra muito bem, né? Começa a conversa falando sobre como deu pra perceber que rolou um estudo ali, né? Daquele lado direito do Flamengo, né? Vamos falar assim, falando de Chelsea e falando de Bayern. A gente tem que pensar também que do lado do Bayern tem o Kompany, né? E como ele tem construído essa carreira de treinador dele, porque assim, o Bayern, temporada passada, sofre uma derrota ali muito bem estabelecida pelo Leverkusen, né? Que foi assim, um absurdo na temporada no futebol alemão. E ali naquela temporada foi a primeira vez em 10 anos que o Bayern emenda 2 jogos seguidos sem marcar gols. Isso não tinha acontecido com o Bayern em 10 anos. Isso acontece na temporada passada. Uma piada, né? Uma piada, isso é um absurdo, né? Assim, só 2 jogos que ele não marca. E ele vinha agora de um jogo que ele não marcou gols, né? Porque ele perde pro Benfica. Porque o Trump com um time muito mexido, mas perde. Pra caramba. Exatamente. Com o time reserva, os titulares entram na segunda etapa, mas ainda assim, passou um jogo sem marcar gols e isso não tinha acontecido na temporada, emendando 2 seguidos, né? Então, assim, é um trabalho novo do Kompany, se a gente pega novo, assumiu agora, igual o Felipe Luiz, uma temporada completa do Kompany. Já conseguindo números absurdos, espetaculares, colocando o estilo de jogo dele, contando, obviamente, com jogadores inteligentíssimos, assim, que fazem muita diferença nas suas seleções. Então, esses números mostram que o Flamengo ele conseguiu, em algum momento do jogo, elevar o nível também, não vou falar igualar, mas se colocar no jogo ali. Não foi um passeio do Bayern, longe disso, né? Se alguém tivesse ali pensado, não, imagina, Auckland, o que o PSG fez hoje com o Inter Miami, o Flamengo não se permitiria isso, porque não faz esse tipo de trabalho, isso não acontece lá dentro. Mas é isso, é muita convicção, muita qualidade pode até e alternativas. Com um jogo que o Boca conseguiu perder por menor diferença do que o Flamengo, só que o Boca praticamente só se defendeu. E ali o Kompany ficou muito incomodado, porque ele foi questionado depois o que ele gostou e o que ele não gostou da partida, e ele falou, gostei que meu time buscou o resultado, enfim, pra gente é importante, não gostei que não fez mais gols no adversário quando teve a oportunidade. E isso não deve se repetir nesse Mundial de Clubes. Então, assim, 9 minutos, 2-0 o Bayern hoje. Sabe? Isso vem, isso vem de uma conversa, isso vem de uma estratégia. Daqui a pouco eu vou querer saber do Jailson Vilas Boas como é que o Pedro volta desse campeonato mundial. Pouquíssima representatividade, pouquíssimo destaque. Mas antes vamos falar do centroavante do Bayern de Munique, que hoje, muitas vezes, não jogou exatamente como centroavante, né, Mar? É um senhor jogador, Plihal. Um cara de 31 anos, 1,89 m, por aí, grandalhão. Quase não dá pra ver o 9 dele ali, Verdade. Tá vendo? O 9 dele tá na linha central, praticamente, do meio campo. À frente dele tá o primeiro volante, que é o Kimmich, que sai na perseguição, que sai pra diminuir o espaço. E olha como o Harry Kane, que é o atacante de 40 gols em temporada,
abre mão de ser o atacante da área para ser um jogador tático, para abrir espaço para os pontinhas, para velocidade pelo lado, para fazer triangulação. Toca em mim e passa para receber. É uma abnegação. É um jogador que se entrega pro todo. Só que ele se entrega pro todo fazendo 40 gols na temporada e fazendo 2 gols hoje. Quer dizer, faz isso tudo, mais 40 gols na temporada. Exato. E hoje 2. Jogador espetacular. Espetacular. Mesmo. 2 finalizações maravilhosas. A segunda é coisa linda. Como ele ajeita o corpo, né, pra finalizar, porque o passe do Kimmich vem coladinho nele aqui, né? Ele grandalhão, né? É chapada, porque é uma chapada forte pra caramba. Ele pega a bola, ele forte vê... colocado. Forte colocado, porque não é aquele... Não é o chute forte, simplesmente o cara vai dar lá, vai dar na cara da bola um chute forte e vai lá, na sorte, vai onde ele quer. Não, é chapada mesmo, é com a intenção. Vê o Rossi dando um pulinho para um lado, ele vai e chapa no canto que o Rossi estava. E a bola acaba batendo na trave e entrando no gol. É um cara que tem uma felicidade absurda em finalização com as 2 pernas. E esse lance que o Marra estava falando do posicionamento médio e tudo mais, dele descer um pouco para armar, é porque ele também tem um passe espetacular, né? Além disso, além de finalizar como poucos, ainda tem um passe, um lançamento que geralmente quando ele consegue fazer o giro, além dele atrair o defensor, né? Que ele vai atrair, o zagueiro vai sair atrás dele. Na hora que o zagueiro sai atrás dele, já tem um buraco nas costas desse zagueiro. E aí ele consegue fazer o giro por 2 lados e consegue enfiar a bola tanto pro Coman quanto pro Olise. Então... Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, infelizmente, não deu pro Mengão. 4-2, Flamengo eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Mas representamos o futebol brasileiro, hein? Mengão jogou, venceu o Chelsea, não deu pro Bayern de Munique, né? No caso, o Flamengo acabou perdendo, mas eu achei o seguinte, que se não fosse esses erros, talvez poderia o Flamengo ter ido um pouco mais longe nessa partida. Mas tá aí, nação. Tamo juntos, aqui é Flamengo, a gente se vê no próximo vídeo.